Deus está falando conosco desde o início do culto, e isso é verdade. Que às vezes a gente vem para entregar e às vezes a gente recebe muito mais do que entrega. Essa é a misericórdia de Deus para conosco. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 41. E eu peço que os irmãos fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Isaías 41, verso 10. Glória a Deus. Isaías 41, verso 10, que diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, quando nós vamos falar sobre o temor, esse temor que se encontra aqui não é o mesmo que diz ali em Provérbios, que diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não é esse temor que está falando aqui. O temor que está falando é realmente sobre o medo. Então ele diz para não ter medo. Quando fala sobre esse temor, está falando sobre ter medo realmente. Então fala: não tenhas medo, porque eu sou contigo. Então quando vamos falar sobre ter medo, a gente poderia falar por horas, porque todos nós temos medo de alguma coisa, não é verdade? E eu fui pesquisar sobre o que significa o medo, de acordo com o dicionário. Eu achei muito interessante que diz o seguinte: o medo ele é como uma espécie de perturbação diante da ideia do que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Isso eu fiquei muito intrigado, porque está falando que você está exposto a um perigo, mas esse perigo pode ser real ou não. Ou seja, muitas das vezes os medos que nós sentimos sobre algo, sobre alguém, muitas vezes é algo que é criação nossa. É algo que a gente expõe achando que estamos diante de algum perigo. E aqui o povo de Israel, ele estava dessa forma. Eles estavam sentindo medo. Medo dos seus inimigos, medo de serem derrotados, de continuarem na sua escravidão, porque o povo do Senhor foi escravizado no tempo de Moisés, no Egito, e eles sentiam esse tipo de medo o tempo todo, mas o Senhor vinha sempre falando com eles. E aqui vemos que há pessoas, isso tanto naquele tempo como hoje, há pessoas que elas têm medo do futuro, do que está por vir. Só que esse medo sobre o futuro faz com que elas não olhem para a sua trajetória, pela caminhada que elas tiveram até chegar ali. Porque se elas olhassem de onde elas vieram e aonde elas chegaram, elas não temeriam o que está por vir. Mas também tem pessoas que temem o seu passado, estão vivendo pelo que ocorreu, pelo que aconteceu em suas vidas. E isso aprisiona e impede com que elas prossigam. Os irmãos entenderam? Digo amém? Amém. Glória a Deus. Mas também tem pessoas, queridos, que mesmo com medo, elas acreditam que elas estão seguras, porque elas estão olhando para o seu alvo. E qual é o alvo? Muitas das vezes as pessoas estão olhando para um alvo que é chegar a, por exemplo, a aprovação em uma prova, a você conseguir ser contratado na empresa que você tanto sonhou, ou você ter um certificado de um concurso, ou de um certificado de uma faculdade, e assim você vai estar seguro. Mas tem pessoas também, queridos, que eles estão olhando para o seu alvo, e o seu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo, então eu estou seguro no Senhor.
E eu peço que vocês perguntem a si mesmos: que tipo de pessoas vocês são? As que têm medo do passado, as que têm medo do futuro, ou aquelas que ainda têm medo de algo, sabem que estão seguras, pois estão olhando para o seu alvo? A revelação que Isaías recebeu para dar ao povo de Israel, desde o capítulo 40, o Senhor já havia falando. No capítulo 40 ele vinha falando sobre o Messias que há de vir. E no verso 3 ele fala daquele que preparará o caminho. Todos nós conhecemos aquela frase que João Batista diz: eu sou a voz que clama no deserto. Da onde que vem essa palavra? Vem aqui, ó, do verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Ou seja, é uma profecia também daquele profeta que irá preparar o caminho. Então, quando chega as pessoas falam: olha, tem um que está vindo, que ele está batizando também. Só que ele fala: eu não sou melhor do que ele, pois eu sou aquela voz que clama no deserto. Ou seja, eu estou preparando o caminho daquele que virá. E quem está vindo? Jesus. E no verso 5 fala isso: a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Isso é maravilhoso, queridos, pois ele está falando sobre Jesus, que virá e salvará o seu povo. Como dito, o livramento prometido ao povo de Israel. Então, quando os israelitas temiam, o que fazia com que eles acreditassem que eles não morreriam, que eles teriam salvação, era do Messias que viria. Da mesma forma, nós que já temos Cristo conosco, devemos sempre continuar confiando na presença de Deus, pois Cristo é o nosso consolo. O Espírito de Deus nos consola. Glória a Deus. E para que esse consolo viesse, para aqueles que já estavam sem esperança, sem acreditar, pois a promessa já vinha há muito tempo desse Messias. Moisés falou sobre esse Messias que viria. E vai se passando tempo, e o povo do Senhor já estavam se indagando, por exemplo, quando será que ele virá? Ou será se Deus esqueceu do seu povo? Às vezes nós também perguntamos isso. Será, Deus, se o Senhor esqueceu de mim? Será, Senhor, se o Senhor me abandonou? E Deus já sabia qual era a intenção do coração deles, sabia qual era o seu pensamento. Então ele vai e indaga ao povo de Deus, dizendo o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro que o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que desse compreensão? Ou quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria? E lhe mostrou o caminho do ensinamento? Ou seja, quem foi que veio antes de Deus? Será se você que está se indagando o poder do Senhor de operar na sua vida, será se você conhece a Cristo, conhece ao Senhor? Ele está falando que Deus, ele é soberano, ele é maioral de tudo, e ele tem o poder de mudar a situação. Então nós não devemos indagar quem é o Senhor. E aqui ele mesmo responde no verso 28 ao 31 do mesmo capítulo 40, que diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Verso 29 que todos nós conhecemos: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Verso 30: os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão
as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É esse o Deus que você serve, queridos. É esse o Deus soberano, que dá força, que dá vigor de vida, que dá força para você continuar nessa caminhada, queridos. Confia no teu Deus, entrega os teus caminhos no Senhor, e o mais Ele fará na sua vida. Amém? Amém. E aqui eles entenderam, com essa exortação, da onde que estava vindo a sua força. Eles estavam entendendo já que Deus era o seu refúgio, estava com eles. Mas da mesma forma, nós podemos pensar também o seguinte: eu já entendo que Deus, Ele é bom, já entendi que Deus é soberano, mas e se por um acaso eu sou só mais um que vai nascer, que vai crescer, vai sentar no banco, às vezes vai falar alguma coisa, vai seguir a vida e depois morre? Muitas vezes a gente já até se perguntou, não sei os irmãos, eu já me perguntei, qual é o meu sentido? Qual é o sentido de eu estar aqui na terra? Qual é o sentido da minha vida? Para que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Ainda mais quando estamos diante das injustiças, onde vemos o porquê que certas coisas acontecem conosco. E como confirmação a palavra que o Felipe trouxe, Paulo também pensou a mesma coisa e pediu a Deus para que o curasse, para que tirasse esse espinho de sua carne. 3 vezes ele orou, mas o Senhor disse que a graça dele o bastava. E assim muitas das vezes a gente se pergunta: será se Deus vai querer fazer algo por mim? Será se Deus quer algo a mais de mim? E o povo de Israel também teve esse mesmo pensamento. Já que no capítulo 41, verso 8 ao 11, olha que Isaías vai falar, guiado por Deus: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, somente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. E aí vem o que lemos: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Verso 11: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderam contigo perecerão. Querido, só Deus sabe como foi difícil a gente chegar até aqui. O inimigo lança muitas coisas, amados, para que a gente perca o foco, ou para que a palavra não seja pregada. Mas se estivermos com o coração aberto, Deus vai falar conosco e vai transformar as nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. Verso 13: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Ei, amados, você não é só mais um que veio viver essa vida para chegar até a morte e acabar, queridos. Você veio para algo a mais. Deus te quer para que você pregue a outras pessoas, para que você gere vida a outras pessoas, e assim você seja transformado também. Porque Deus está conosco. Deus está contigo, queridos. Você crê nessa palavra, queridos? Amém, irmãos? Em Josué, no capítulo 1, verso 9, há uma situação que, se você se colocar no lugar de Josué,
você também vai temer de tal forma, porque a palavra do Senhor fala que Moisés foi o maior profeta, é claro que antes de Cristo, um dos maiores profetas, onde operações e milagres não houve como as que ele teve, e não houve alguém que falasse face a face com o Senhor. Agora você se coloca no lugar de Josué, você é alguém que está ali ao lado dele, e Deus fala que você será o substituto de Moisés. Que responsabilidade, queridos, que responsabilidade. Mas o Senhor, Ele sabe e nos prepara. O Senhor nosso Deus, antes que Ele entregue algo às nossas vidas, ou se alguma situação boa, ou uma coisa ruim, só acontece quando você pode suportar. Então nada vem nas tuas mãos sem que o Senhor lance a palavra para você, a palavra de confiança, uma palavra de fé. E a mesma coisa aconteceu com Josué. No verso 9 do capítulo 1, o Espírito Santo de Deus vai falar com ele e diz: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Também Samuel, 1 Samuel 17, numa outra situação, onde chega um guerreiro filisteu. Esse guerreiro filisteu, além dele ser entendido sobre guerra, entendido de estratégias de batalha, ele era um gigante, ou seja, ele tinha força, além de conhecimento. E ele chega diante do povo de Israel e quer afrontá-los. Ele quer afrontar o Deus do povo de Israel. Só que o que acontece? Já era de conhecimento geral de que o Deus dos israelitas era um Deus vivo, e que esse Deus dava vitória ao seu povo. Então o que ele pensou? Qual foi a sua estratégia? Bom, se o meu povo não tem chance contra eles, vou desafiar apenas um, porque esse Deus, ele é com o povo unido. Mas se eu tiver uma batalha com um só, eu serei vitorioso. E assim ele o fez. Sugeriu para que o povo de Israel separasse um homem para batalhar contra ele. Se caso ganhasse, o povo dele se tornaria escravo e serviria ao povo de Israel. Do contrário, o povo de Israel seria escravo deles. Após essa palavra, o povo de Israel temeu, porque eles achavam que a obra do Senhor só era posta quando o povo estava unido. Assim também somos nós. Às vezes pensamos que Deus está nos abençoando porque estamos unidos na igreja, estamos servindo em comunhão. Agora, quando vemos que não podemos nos achegar a ninguém ao nosso lado, quando chega uma situação, queridos, que ninguém pode te ajudar, aí vem o medo, e ele inunda o nosso coração. Todos ali que eram guerreiros também temeram pela força desse homem. E aí chega um jovem pastor, um rapaz franzino, um rapaz que você olhar, você não dá nada. Chega ali e ouve o que esse homem, que se chama Golias, vai dizer, afrontando ao seu povo. E ele faz uma pergunta: quem é esse filisteu, esse incircunciso, que desafia o Deus vivo? Quem é esse homem? Quem é esse gigante para afrontar o povo de Deus? Essa situação, queridos, que você pode se encontrar, que te gere medo, que te gere uma falta de fé no Senhor, porque há situações que a nossa fé é abalada, por
porque estamos olhando para a dificuldade, para o tamanho do gigante que está à nossa frente. E quando não há ninguém para pegarmos, para nos ajudar, ninguém pode fazer nada por nós. Desacreditamos que Deus está vivo. Desacreditamos no Deus que opera milagres, no Deus que faz e Deus opera. Mas, queridos, a tua força, ela não vem de homens. A tua força não vem de quem está do teu lado. A tua força, ela vem do Senhor. É Ele que renova as tuas forças. Foi Ele que te escolheu desde o ventre da tua mãe. É como eu falei mais cedo, você não está aqui em vão. A sua vida não é monótona. Você não está aqui apenas para estar fazendo coisas supérfluas e a sua vida passar por um fio. Isso aqui é um treinamento, e o Senhor, Ele quer revigorar as suas forças, trazer fé, e que pode se levantar qualquer gigante, pode se levantar qualquer pessoa, mas você não vai se afrontar, porque o teu Deus está vivo, o teu Deus é maior. Os irmãos estão atendendo? Entendendo? Diga amém. E aí, Davi, ele tem fé. Ele acredita que ele pode derrotar esse homem, mas por quê? Pela sua força? Não. Davi, ele vai dizer, Deus já me livrou de um urso e de um leão. Ele me livrará deste filisteu. Então a sua confiança está no Deus que ele serve, e o futuro não estava ali tirando a sua fé e não trazendo medo. Por quê? Porque ele olhou para trás e viu da onde que ele veio. Ele viu o que o Senhor já havia feito no seu coração, já tinha feito de livramento. E ele não estava ali para trazer vitória para si, ele estava ali para salvar o povo de Deus. Então ele acreditou que pelo Senhor ter livrado ele de um urso e um leão, ele também daria o livramento. E todos nós sabemos o final dessa história. Ele acerta a cabeça de Golias, um jovem franzino, que ninguém acredita. E ele cai, e com a espada Davi arranca a sua cabeça e traz a vitória ao Senhor, ao seu povo. Que possamos, queridos, acreditar no Deus que nós servimos, porque Ele está conosco. O nosso Deus, Ele é o nosso guarda, e Ele não dorme, queridos. Nosso Deus, Ele é fiel, e Ele pode nos salvar. Agora pense, queridos, reflita. O que o Senhor já fez pela tua vida até hoje? Quantos livramentos você já teve até aqui? Será se o Senhor que você serve, Ele não é o mesmo que era ontem? Será se o teu Deus, Ele mudou? O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, e Ele continuará sendo eternamente. Basta você confiar no seu poder. Basta você confiar que Deus pode transformar a sua vida. Aleluia. Os irmãos creem nessa palavra, queridos? Amém? Vamos ficar de pé, amados? Vamos fazer uma oração. Eu quero orar, queridos, não só para aqueles que possivelmente sentiram medo de algo, mas aqueles, queridos, que receberam um diagnóstico, que receberam uma palavra negativa na sua vida e possivelmente perdeu as suas esperanças. Talvez por algum momento se sentiu fraco e às vezes não conseguiu ver o poder do Senhor porque o gigante é muito grande. Curve sua cabeça neste momento e vamos orar. Eu quero que você peça que o Senhor te traga mais fé, te renove e que traga cura e salvação na sua alma. Oremos, querido. Senhor, meu Deus, Pai querido, Senhor, Tu tens falado desde o início do culto, Senhor, e Tu és um Deus vivo, um Deus que faz, um Deus que opera,
e nenhuma palavra ela volta vazia, Senhor. Senhor, querido Deus, opere em nossos corações, traga-nos fé novamente, ó Pai, que possamos confiar no Senhor, e que se em algum momento, Senhor, nós duvidamos do Teu poder, nos perdoe, ó Pai, e nos traga de novo, Senhor, a Tua presença, meu Deus. Traga a alegria da fé, da confiança em Ti, ó Deus. Que não venhamos duvidar mais, que possamos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor transforma-nos e nos dá força, nos dá alegria. É como aconteceu com Paulo, Senhor. A Tua graça nos basta, Senhor. A Tua graça nos basta, meu Deus. Senhor, neste momento, eu ordeno, ó Pai, que todo mal, Senhor querido, que toda doença, tudo que não é do Teu agrado, bata em retirada agora, meu Deus. Tu és o Deus, Tu és o médico dos médicos, Tu és o nosso segurança, Tu és o Deus que nos guarda, Tu és o Deus que nos livra do mal, Senhor. Nos dê a autoridade, Senhor, para expulsar demônios, para trazer cura às vidas, Senhor, e que em nome de Jesus toda doença, todo mal, Senhor, seja repreendido agora, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, Jesus Cristo. Opera em nome de Jesus, Senhor. Traga cura, traga paz em nossos corações, e que nós venhamos dar testemunho deste culto, Senhor, testemunho deste momento, Senhor. Traga cura, Jesus, em nome de Jesus. Repreenda todo medo, traga-nos fé no Senhor, confiança em Ti, ó Deus, para prosseguir nessa caminhada, em nome de Jesus. E os irmãos aplaudam o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.